O segredo para a juventude está sendo estudado e desenvolvido nesse momento, e começou com uma descoberta no início dos anos 60, feita pelo lendário cientista Leonard Hayflick. Embora ele não fosse conhecido pela maioria das pessoas, Hayflick fez essa descoberta enquanto realizava experimentos com células humanas em parceria com Paul Moorhead. Ele descobriu que nossas células só podem se dividir por um número limitado de vezes. Ele descobriu que as células simplesmente param de se dividir após atingirem entre 40 e 60 ciclos de divisão. Nesse ponto, elas entram em uma fase chamada senescência e, eventualmente, morrem. O número de divisões que uma célula pode realizar é conhecido como o limite de Hayflick. Antes dos experimentos de Hayflick, muitos cientistas acreditavam que as células poderiam se dividir indefinidamente. Afinal, cada célula em nosso corpo tem uma origem, que veio dos nossos pais e dos pais deles antes disso, e assim por diante, através das eras. Portanto, parecia lógico que as células poderiam continuar a se dividir para sempre. Como todos os nossos órgãos estão destinados a se desgastar, nossos corpos simplesmente morrerão, a menos que possamos intervir e restaurar as células ao seu estado jovem. Isso exigiria uma tecnologia que ainda não foi inventada. O próprio Hayflick estimou que o limite da longevidade humana é de 125 anos. O limite de Hayflick levantou um enigma intrigante para a ciência. Como uma célula microscópica consegue saber quantas vezes se dividiu? Em outras palavras, como uma célula pode calcular quantos anos ela tem? A resposta para esse problema reside, ao que parece, em nosso DNA. Mais especificamente nas sequências de DNA nas extremidades de nossos cromossomos, chamadas de telômeros. Os telômeros em si não fazem muita coisa e parecem muito simples. Consistem em uma longa sequência de 6 bases de DNA, TTAG, repetidas centenas de vezes, de ponta a ponta. Todos os nossos cromossomos terminam com telômeros em ambas as extremidades. A peça-chave é que quando uma célula se divide, ela precisa copiar todos os seus cromossomos. O mecanismo de cópia não é perfeito e não consegue ir até o final do cromossomo, então a nova cópia fica um pouco mais curta. O telômero fica mais curto. Felizmente, temos uma enzima especial chamada telomerase, que corrige esse problema adicionando algumas cópias extras de TTAGGG ao final de cada cromossomo, restaurando o comprimento adequado. Porém, a telomerase não funciona perfeitamente, e os cromossomos às vezes ficam um pouco mais curtos a cada vez que se dividem. E quando ficam curtos demais, a célula não consegue mais se dividir e morre. Sim, os cientistas têm explorado a possibilidade do comprimento dos telômeros ser a fonte da juventude. Porém, ninguém descobriu uma maneira de manter os telômeros longos e não está claro se isso ajudaria de fato. Pelo contrário, Mary Armanius relatou em um estudo no ano passado: telômeros longos podem ajudar as células individuais a sobreviver, mas não parecem evitar o envelhecimento. Isso significa que realmente não podemos viver para sempre? Não necessariamente. Alguns tipos de células-tronco podem produzir novas células para, em teoria, repor nossas células velhas. Talvez algum dia tenhamos a tecnologia para substituir nossos órgãos por novos, possivelmente cultivados em laboratório, que terão a juventude e a energia de uma pessoa de 20 anos. Mas sem substituir nossas partes, estamos ao desgaste. Leonard Hayflick viveu até os 96 anos, uma idade avançada para os padrões atuais. Teria sido apropriado se ele tivesse chegado aos 125, o limite que ele estimou, mas nenhum ser humano jamais alcançou essa marca. Ainda, o título de pessoa mais velha da história é atribuído à francesa Jeanne Calment, que morreu em 4 de agosto de 1997, aos 122
2 anos e 164 dias.